Abri os meus lábios ao Senhor e a minha boca anunciará o vosso louvor. Olá, minha irmã, meu irmão, louvado seja nosso Deus. Estamos iniciando mais uma semana do programa Vivendo a Palavra com Francisco Júnior. Estamos finalizando agora o mês de novembro, nessa época que nós celebramos que Jesus é o nosso Rei, Ele é o Cristo Rei. É a semana em que nós nos preparamos para iniciar esse tempo do Advento. Muita coisa acontece, porque muita coisa aconteceu. Jesus, Deus, a Trindade Santa, ela preparou toda essa caminhada para que nós pudéssemos viver plenamente a nossa salvação. Da mesma forma, vamos nos preparando também para que o Senhor possa agir em nossa vida mais e mais, a cada momento. Daí a importância de nós reservarmos meia hora que seja, para nos colocarmos diante de Deus e dialogarmos com Ele, conversarmos, acolhermos aquilo que Ele nos ensina e nos orienta através da Sua Palavra. Por isso, vamos iniciar o nosso programa em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E vamos pedir a Jesus que tudo isso aconteça em nossa vida, que tudo de fato se manifeste e seja muito bom, e que isso aconteça por intercessão de nossa Mãe Maria Santíssima. Mãezinha querida, intercedei por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E agora eu te convido para, com fé, desejando essa experiência de fato, experimentar, ter um coração contrito a Deus. Que nós possamos fazer o nosso ato de contrição como quem crê em cada palavra que rezamos juntos. Dispostos a acolher de Deus, Senhor da misericórdia, todo o carinho e amor que tem por nós. Rezemos juntos. Deus eterno e todo-poderoso, que dispusestes restaurar todas as coisas no vosso amado Filho, Rei do Universo. Fazei que todos nós, libertos da escravidão do pecado e servindo vossa majestade, vos glorifiquemos hoje e sempre. Amém. Nessa semana que se inicia, todos nós vamos pedir ao Senhor a graça da reconciliação como fonte da alegria. Hoje, para iniciarmos essa experiência, eu te convido a pedirmos juntos ao Senhor que nos ensine a nos reconciliar com tudo que existe dentro de nós. Primeiro dentro de nós. Os nossos medos, as nossas depressões, as nossas invejas, para que possamos fazer as pazes com as nossas próprias mágoas e fragilidades. Para que possamos nos preparar para depois dar o passo em direção ao irmão. Rezemos juntos o Salmo 66. Que Deus nos dê a sua graça e a sua bênção, e sua face resplandeça sobre nós. Que na terra se conheça o seu caminho e a sua salvação entre os povos. Senhor, dai-nos a graça de restabelecer as nossas relações rompidas, restaurando a nossa paz interior. Eu te convido agora a, se possível, parar tudo o que você está fazendo. Chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Se nós entendêssemos, se você percebesse a amplitude disso, a grandiosidade de ter Deus conversando com você. E não é figura de linguagem, não é uma invenção, é a palavra de Deus que vai ser proclamada para cada um de nós. Para que nós nos conscientizemos dessa verdade, vamos juntos clamar pelo Espírito Santo de Deus. Rezemos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. E a palavra de Deus encontra-se no Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João, capítulo 20, versículo 19 a 23. Na tarde do mesmo dia, que era o primeiro da semana, os discípulos tinham fechado as portas do lugar onde se achavam por medo dos judeus. Jesus veio e pôs-se no meio deles, disse-lhes ele: a paz esteja convosco. Dito isto,
Mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se ao ver o Senhor. Disse-lhes outra vez: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, assim também eu vos envio a vós. Depois dessas palavras, soprou sobre eles, dizendo-lhes: recebei o Espírito Santo. Àqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados. Àqueles a quem os retiverdes, ser-lhes-ão retidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. É interessante meditarmos nessa palavra, que é a aparição de Jesus aos seus discípulos após a ressurreição. Após a ressurreição, os discípulos ficaram amedrontados, com medo dos judeus e de acontecer com eles o que tinha acontecido com Jesus Cristo. Por isso, eles estavam fechados e Jesus pôs-se no meio deles. Sem precisar de abrir porta, de abrir janela, Jesus pôs-se no meio deles com seu corpo glorioso, ressuscitado. E quando estava no meio deles, desejou-lhes que a paz estivesse com cada um dos discípulos. Quando Jesus está no nosso meio, pode ter certeza, meu irmão, a paz está no seu coração. A agitação passa, a angústia passa, a ansiedade passa e a depressão passa. E só a graça e a paz do Senhor reina no nosso coração. E neste momento, quando ele desejou-lhes a paz, e eles experimentaram a paz de Jesus, que também nós conhecemos, Jesus mostrou-lhes as mãos e o lado para apresentar-lhes que não era um vulto, não era um fantasma, era o próprio Cristo que havia sido sacrificado, morto, mas que tinha ressuscitado. Então Jesus pôs-se no meio deles e pediram que eles se alegrassem. E eles se alegraram. E naquele momento Jesus repetiu: a paz esteja convosco. É isso que eu desejo a você agora. Que a paz do Senhor entre aí no seu coração, entre aí no seu lar, entre aí na sua vida. E Jesus envia, assim também Ele envia cada um de nós. Nós todos batizados temos uma missão: de levar a paz às pessoas, de inundar as pessoas com essa paz que emana do coração de Jesus. E essa paz, ela é diferente da paz que o mundo prega. É uma paz que nasce no mais profundo do coração do homem, emana para todo o seu ser e pelas suas palavras, pelo seu olhar, pela sua presença, pode espalhar essa paz por onde passa. Então, meus irmãos, naquele momento, depois que ele desejou, que ele enviou, ele preparou. Ele preparou o povo para que eles fossem missionários. Por isso, presenteou-os com o Espírito Santo. Recebei o Espírito Santo. Não precisamos mais temer. Não precisamos mais ficar aflitos, angustiados. Precisamos apenas deixar que o Espírito Santo inunda o nosso coração, planifica a nossa alma e nos capacite para que sejamos também, hoje, 2013, missionários que levam a paz de Jesus Cristo aonde quer que for. E ele ainda acrescenta: aquele a quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoado. Aqueles a quem os retiverdes, ser-lhes-ão retidos. E assim, nós temos a instituição do sacramento da confissão, do sacramento da penitência. Então, todas as vezes que nós pecamos e que confessamos os nossos pecados e reconhecemos a nossa fragilidade, arrependemos das nossas faltas, essa paz de Jesus é restaurada dentro de nós. Então, neste momento, eu quero apenas desejar-lhes
Que a paz do Senhor esteja com cada um de vocês e que o Espírito Santo inunde o seu coração. E no momento em que você perder essa paz em razão do pecado, procure um sacerdote, confesse o seu pecado e a graça de Deus será restabelecida na sua vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Dá-me agora, meu Deus, toda a graça necessária, que eu também dê o passo, que eu faça a minha parte, que você faça a sua parte, na expectativa e na certeza que o Senhor, Ele é rápido para fazer a parte que lhe compete. E agora eu quero fazer um convite, que você seja co-evangelizador do programa Vivendo a Palavra, que você conosco nos ajude a fazer a palavra de Deus chegar ao maior número de pessoas possíveis, de forma especial aquelas que você sabe que precisam desse alento, que precisam da palavra de Deus. É muito simples, basta você entrar no nosso site e partilhar com seus amigos e irmãos a palavra de Deus. E que você também possa sugerir para nós por e-mail histórias de fé e também fazer a sua pergunta, colocar para nós a sua curiosidade, as suas dúvidas, que nós vamos ter muito prazer em responder, todas elas, no momento Edificando sobre a Rocha. Vamos agora à pergunta, à participação no programa de hoje. E hoje nós recebemos a participação da Francisca, do setor Guanabara. Ela pergunta assim: Francisco Júnior, quando começa e termina o ano litúrgico? Francisca, o ano litúrgico começa e termina no primeiro domingo do Advento. Durante todo o ano litúrgico, a igreja lê, celebra, atualiza as maravilhas de Deus através das diversas celebrações, como a da Eucaristia, da Palavra, dos sacramentos, sacramentais e também do ofício divino. O coração do ano litúrgico é a paixão e ressurreição de Cristo, que celebramos a cada domingo. Você pode aprofundar essa resposta no livro O Ano Litúrgico, de Adolfo Adam, na página 153 e seguintes, tá bom? Quer dizer que estamos iniciando mais um ano litúrgico. Rezemos juntos ao Imaculado Coração de Maria. Santíssima Virgem Maria, movido pelo ardente desejo de amar-vos como mãe querida, humildemente me prostro aos vossos pés e consagro ao vosso coração imaculado minha alma, minha vida, meu coração e todo o meu ser. Aceitai, Mãe, esta consagração e guardai-me sempre em vosso coração materno. Amém. Rezemos juntos, porque todos nós podemos ser santos. A história de fé de hoje, além de muito bonita, eu tenho minhas suspeitas de que ela é verdadeira, porque ela nos foi enviada, mas eu acredito que eu já vi essa história, já devo ter lido ela. Conta a história que um pai, aí ela está um pouco floreada, né? Mas ela é muito bonita. Diz assim, conta a história que um pai, todos os dias, quando o filho ia sair de casa, ele cobrava, toma a bênção. E o menino ia lá, tomava a bênção do pai, ele, Deus te abençoe, e alertava o filho, meu filho, saiba que por onde você estiver e eu também, eu estarei do seu lado, acredite nisso. Acontece que naquele dia teve um terrível terremoto. Quando o pai ficou sabendo o que tinha acontecido, saiu correndo às pressas em direção à escola, que disseram que tinha desabado. E foi verdade. Estava aquela tristeza, tinha caído toda a escola. E ele procurando e começou a cavar e gritar pelo filho, e alguns pais, alguns vizinhos que estavam por perto diziam que não adiantava procurar, que não tinha sobrevivido nenhuma criança. Mas o pai não desanimou e continuou. O corpo de bombeiro chegou e num ponto que desistiu das buscas, já não achava mais ninguém. E o pai insistia que queria ver o filho vivo ou morto, ele queria o corpo do seu filho. E assim ele ficou, passou a madrugada, a noite toda. No outro dia, pela manhã, ele, incansável, removendo pedra de um lado para o outro, escutou uma voz muito fraquinha que vinha dos escombros. Era o seu filho que gritava, pai, pai, eu estou aqui. Que quando ele conseguiu abrir alargar um pouco o vão por onde saiu o som, o filho dizia, pai, nós éramos 41, se não me engano, e aqui estou eu e mais 16 crianças. Foi criado um vão entre dois pilares e eles ficaram lá, preservados e protegidos dos escombros e vivos. O pai, então, tirou aquela grande pedra com a ajuda de mais alguns
e conseguiu salvar o seu filho e mais 16 crianças daquele terremoto. Ele não desistiu em momento algum. E o filho falava vitorioso: eu disse que meu pai viria, eu disse que meu pai estaria, ele me prometeu, ele ia estar sempre do meu lado. Sei que isso não é sempre que acontece. Foi uma bênção de Deus realmente isso que aconteceu. Mas nós precisamos valorizar a bênção, entender, acreditar. Hoje em dia, é comum a gente não ver, melhor dizendo, os filhos tomando bênção dos seus pais. E nem os pais valorizando a importância de dar a bênção para os seus filhos. Eu faço questão de abençoar e de pedir a bênção. Nós sabemos que neste mundo não é só o que nós vemos é que tem valor. Às vezes aquilo que não vemos, aquilo que é a graça de Deus em nossa vida, talvez valha mais do que tudo aquilo que somos capazes de ver. Salvai-nos, Senhor, quando velamos, guardai-nos também quando dormimos. Nossa mente vigie com Cristo, nosso corpo repouse em sua paz. Fiquemos com Deus em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.